Foi ontem, na página 2 do Estadão, uma grande análise do novo livro de Rubens Recupero, A Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016. Eu li aquilo com atenção e hoje a produção escala Rubens Recupero, escala mesmo, que ele está sempre aqui com a gente, para falar conosco. Bom dia, embaixador. Bom dia, muito obrigado, hein? Quando vai ser o lançamento? Já foi, não? Olha, aqui em São Paulo já foi, eu tive 3 lançamentos e com muito boa divulgação, muita repercussão. Agora eu vou fazer isso no Rio de Janeiro essa semana, depois vou a Belo Horizonte, Brasília, enfim, usual nessas coisas, mas estou bastante satisfeito com a repercussão, sabe? Ministro, bom dia, Marco Antônio Vieira, como ministro. vai, Marco? Tudo bem, ministro. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Durante a gestão petista, especialmente quando o ministro das Relações Exteriores foi o Celso Amorim, né? Ele passou um longo período, já tinha sido brevemente ministro no governo Itamar Franco, né? Eu acho que o Barão do Rio Branco, uma vez até escreveu um artigo, né? Que deve ter se virado no túmulo várias vezes, né? Porque a gestão de Celso Amorim foi um desastre e tal. Rompia com tudo aquilo que foi construído durante os 10 anos, quando o Barão, entre 1902 e 1912, foi ministro das Relações Exteriores e que construiu a moderna diplomacia brasileira. Veio o governo Temer. Como é que o senhor avalia? Houve uma mudança na política externa? Como é o posicionamento do Brasil hoje? Tem aquela história de que o Brasil fala grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos, como dizia um cantor popular, que se diz intelectual, que no Brasil cantor é intelectual, Chico Buarque. Como é que fica essa questão? A política externa, sabe, Marco, mudou muito porque as condições do Brasil também se alteraram, né? O período que você mencionou do Lula, né, foi um período em que a situação econômica, tanto mundial como aqui no Brasil, parecia que caminhava muito bem, né? O Brasil tinha uma imagem muito favorável. Então, a diplomacia que se desenvolveu naquela época era uma diplomacia com muitas iniciativas, né? A situação, como você bem lembra, começou a se deteriorar rapidamente no governo da Dilma, né? E desde então nós não conseguimos mais sair dessa crise, que é uma crise tríplice, né? Econômica, política, moral e judicial, né? Nós estamos ainda lutando com isso, tanto que eu vi que no início do noticiário vocês começavam lembrando que hoje havia 2 questões pendentes, né? A segunda denúncia contra o presidente e o futuro do senador Aécio Neves, né? Então, nada melhor para mostrar de que nós continuamos mergulhados na crise até o pescoço, né? Ora, um país que vive numa crise muito profunda, né, tem poucas condições para fazer uma política externa criativa, né? O que você pode fazer é um pouco tentar minimizar os danos, né? E procurar corrigir os erros do passado. Eu acho que isso, tanto o José Serra como o Aloysio Nunes Ferreira vem fazendo, né? É uma pena que os 2 ministros não tiveram condições muito favoráveis, né? Eu espero que agora, com a tendência à recuperação da economia, o ano que vem com as eleições, que o Brasil volte ao cenário internacional como deveria, né? E como você muito bem disse, eu acho que não tem cabimento o Brasil falar com 2 vozes, né? O maior defeito da política que foi levada adiante na época do Lula foi justamente essa dualidade de política, né? Havia uma grande política que era a continuação da política brasileira tradicional, candidatura ao Conselho de Segurança, obter um acordo sobre a agricultura nas negociações da Organização de Comércio, esse tipo de... Agora, embaixador, sim. Um dos pontos questionados da gestão anterior foi em relação à Venezuela. E a Venezuela foi noticiário nesse final de semana com as eleições, não se sabe ao certo qual é o rumo do país. É uma crise seríssima, não é? E continua, viu, Denise? Eu alertei desde o início, você sabe, eu trabalhei com a Venezuela durante mais de 40 anos, né? Conheci todos os presidentes, inclusive o Chávez, pessoalmente, e desde a morte do Chávez eu alertei contra
a expectativa que havia aqui de que aquilo ia entrar em colapso, ia terminar muito depressa, porque a situação lá é uma situação de relativo equilíbrio de forças, né? Mesmo que o governo provavelmente perderia numa eleição limpa e democrática, ele tem muita força nos militares, nas milícias, né? Nos setores partidários organizados. E hoje, como se sabe, não é mais um país democrático, é um país que, embora realize eleições, essas eleições não são de modo a poder alterar a situação básica, né? Você vê, o que se pode dizer do resultado das eleições de ontem, até agora, pelos dados que eu tenho, é de que elas não alteraram basicamente a situação que já havia antes. Isto é, o governo não perde o controle da maioria dos estados, sobretudo os mais pobres, os menores. A oposição ganha em alguns estados expressivos, mas isso, como você sabe, não resolve, porque tempos atrás a oposição tinha ganho o controle da Assembleia, né? E como nós vimos, o governo, através de métodos que são absolutamente não democráticos, acabou convocando uma constituinte e anulou inteiramente, né, a vitória da oposição. Anulou por meio do poder que ele tem e também pelo controle que ele tem de um judiciário que é totalmente dependente. Então, no momento, o que você pode dizer é que a situação que imperava antes não se alterou em substância hoje, né? Continua aquele panorama indefinido, né? O governo com o controle dos instrumentos do poder e a oposição, embora inconformada, sem ter condições, pelas vias legais, de derrubar o governo e, por outras vias, ainda menos, porque o Exército e as milícias apoiam o governo Maduro, né? Ministro, bom dia, Vera Magalhães. O governo Trump tem sido aí um desafio em termos de política externa para entender, compreender e saber até onde vai nos levar. E agora, a última do presidente Donald Trump é essa de questionar Irã, né? O acordo com o Irã. Exato. Como o senhor vê isso aí e como o senhor acha que o Brasil tem de se posicionar, tem de se alinhar em relação ao que o Trump está propugnando em termos de política externa? Olha, sobre a diplomacia do governo Trump, né, a primeira dificuldade que tem é a gente saber qual é essa diplomacia, porque a do presidente é muito diferente da do secretário de Estado, né? Você vê hoje de manhã uma notícia surpreendente, é que o secretário de Estado do Trump, o Rex Tillerson, declarou que não é interesse dos Estados Unidos abandonar o acordo com o Irã. Ora, o próprio presidente, o outro dia, adotou uma atitude que mostra claramente que ele quer que o Congresso praticamente destrua o acordo, né? E você sabe que não é inédito. Nas últimas semanas, quando o secretário de Estado declarou que estava abrindo canais de comunicação com a Coreia do Norte, o presidente, publicamente, num tweet, disse assim: o nosso querido secretário de Estado está se enganando, não adianta nada, a Coreia do Norte só entende uma linguagem. Então, para começar, você vê, nós estamos num mundo em que o principal país do cenário mundial fala com duas vozes, a do presidente e a do secretário de Estado. E até que isso se resolva, a gente não sabe bem para onde as coisas vão. Agora, no caso do acordo com o Irã, tudo indica que é interesse dos americanos manter o acordo. Tanto assim que todos os aliados americanos, França, Grã-Bretanha, Alemanha, continuam fiéis ao acordo, inclusive a Rússia e a China, que também foram negociadores junto com os americanos. E se abandonasse o acordo, provavelmente o que iria acontecer é que o Irã ia resolver simplesmente obter armas atômicas como a Coreia do Norte fez, né? Você sabe que com a Coreia do Norte houve quase um acordo desse tipo na época do Bill Clinton, que foi abandonado pelo George W. Bush. A consequência é que hoje a Coreia do Norte tem armas atômicas e ninguém consegue resolver o problema. Se abandonar o acordo com o Irã
não tem mais nenhuma restrição internacional. A única solução seria os americanos intervirem militarmente. Mas será que eles vão querer fazer isso quando eles mal conseguem se finalmente sair do Afeganistão, do Iraque, da Síria, né? Eles estão tentando, e é a política desse governo até de tentar sair. Então, como você vê, a política dos Estados Unidos é de uma contradição só, do começo ao fim, né? Embaixador, a Jornal Folha de São Paulo hoje traz uma reportagem sobre a criação de um conselho contra a corrupção no Odebrecht. O senhor é um dos conselheiros. A empresa está perdendo espaço no mercado e está tentando reconstruir a reputação. Como é que vai ser a atuação desse conselho, especificamente do senhor? Olha, a verdade é que, por causa da Lava Jato, muitas empresas, entre as quais a Odebrecht, estão procurando se recriar, adotando padrões de conformidade, né? E padrões severos, inclusive em matéria de contabilidade, eliminando aquela contabilidade dupla que permitiu esses abusos. Eu não tenho dúvida nenhuma que, de todo esse esforço da Lava Jato, as empresas grandes brasileiras vão sair melhores do que antes. A minha dúvida não é sobre as empresas, é sobre o sistema político, porque, na verdade, tudo isso fazia parte de uma engrenagem só. As empresas, evidentemente, usavam os recursos para subornar o governo, mas o governo tinha o hábito já arraigado de extorquir dinheiro das empresas, primeiro com esse pretexto das eleições e depois para enriquecimento dos próprios políticos. Eu acho que, quanto ao interesse dos empresários, eu não tenho dúvida nenhuma que eles gostariam de operar num cenário nacional muito mais correto e aberto à concorrência. Sobre o sistema político, eu tenho dúvidas, porque eu não vi até agora que o Congresso tenha passado nenhuma legislação que realmente acolha as lições das investigações da Lava Jato, né? Então, para mim, o futuro do Brasil nessa matéria tem ainda um grande ponto de interrogação, não por causa das empresas, mas por causa do sistema político. Eu sou muito pessimista sobre o futuro do atual sistema político brasileiro. Acho difícil que ele sobreviva sem alguma ruptura grave diante da incapacidade que ele tem revelado de se autorreformar. Embaixador Rubens Recupero, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Um bom dia, ótima semana. Muito obrigado, bom dia.